Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Estamos chegando para mais um Café e Paz. Eu sou o pastor Hugo Félix, nós somos a Igreja Batista da Paz. Quero começar essa terceira semana de setembro no episódio 28º, 28, né? Já fizemos até aqui, do nosso Café e Paz, trazendo uma palavra que eu estou continuamente pensando com os irmãos desde o início da primeira semana, né? De setembro. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo especial, nova semana que se inicia. Precisamos do teu cuidado, do teu amor e da tua direção. Abençoe esta casa, este encontro, em nome de Jesus. Amém. Nos próximos 10 minutos, quero compartilhar com você uma palavra rápida, uma vez que nós estamos pensando, no mês de setembro, sobre essa questão de que o evangelho não é um amuleto, né? Não é porque lá na minha empresa está escrito um versículo bíblico que a minha empresa vai ser abençoada. Não, não é assim que funciona. Tá? Como que funciona, então, pastor? O que funciona é a gente estar alinhado e aliado ao dono da bênção, que é Deus. Né? E como é que a gente faz esse alinhamento, estar aliado a Ele? É quando nós estamos submissos à vontade dEle, em obediência aos seus projetos, né? Nós recebemos uma capacitação do Espírito de Deus, que eu chamo, ou aliás, que a Bíblia chama, né, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, dos dons do Espírito. O que é um dom do Espírito? É uma capacitação especial que o Espírito de Deus dá para nós que somos igreja, para vivermos a nossa vida diária. E aí eu disse que os dons do Espírito são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus, né? Esse é o dom que o Espírito de Deus dá para nós, para que possamos estar alinhados a Ele. Dito isso, então, sob essa unção e esse dom do Espírito Santo de Deus, que é o que nós reproduzimos, nós temos e teremos que ter, então, para avançarmos no projeto de Deus, essa unção, em primeiro lugar. Segundo, uma paixão, né? Paixão para aquilo que a gente vai fazer, paixão com aquilo que nos dão para fazer. Né? Eu falei isso semana passada. O que é paixão? Paixão é uma força motriz que produz uma visão, né? É força para agir. E aí, se eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu tenho força para agir, eu tenho essa paixão. Agora, eu preciso de uma visão. E o que é uma visão? Visão não é apenas um sonho, visão é um projeto, tá bom? E é isso que eu quero tratar com você nessa terceira semana, de que, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, ungido por Ele, tendo sabedoria, tendo paixão com aquilo que eu vou fazer, qual é a visão, ou seja, qual é o projeto que eu tenho? Porque a visão ela precisa ser compatível com a vontade de Deus, senão ele não vai com você. Não adianta a gente ter uma visão, né, daquilo que a gente quer fazer, onde eu quero chegar e qual é o fim da minha história, da minha vida, qual é o meu projeto, né? Se não for de acordo com a vontade de Deus pula fora. E vou te falar, tem muita gente hoje frustrada com Deus porque colocou Deus nos seus projetos e não entrou nos projetos de Deus. Entendeu? É bem diferente, é bem distinto. Eu quero fazer isso, Deus vem comigo? Não. Senhor, eu posso fazer isso e o Senhor vai me abençoar? Então eu vou com o Senhor. Tá entendendo? É aquela história que eu conto sempre, né? E diz que um ratinho e um elefante estavam atravessando uma ponte e quando chegou no final da ponte, o ratinho virou para o elefante e falou: nós fizemos essa ponte estremecer, né? Na verdade, o ratinho não fez estremecer nada. Foi o elefante que fez. Então, Deus é que tem que fazer. A figura do elefante é a figura de Deus. É Deus que tem que ir conosco. Então, a nossa visão, ela precisa ser compatível. Toda visão precisa ser compatível com a vontade de Deus. Toda visão também, ela precisa ser realizável, porque senão vira sonho. E sonho é uma coisa assim, sonho é sonho. Uma visão, ela tem um protótipo.
né? A visão, ela tem detalhes que você quer fazer. Eu tenho uma visão de montar tal projeto. Aí você vai fazer uma pesquisa de mercado, você vai fazer uma pesquisa de treinamento, você vai buscar. Então, ele é realizável, tá? É importante que a nossa visão, então, seja realizável, né? A nossa visão, ela precisa ser o canal de realização da nossa fé na prática, entendeu? Então, eu preciso praticar isso com o que eu vou fazer, a minha fé, porque senão você desalinha daquilo que é o projeto de Deus. Uma visão compatível com a vontade de Deus nos levará a realizar coisas inimagináveis. Por quê? Porque nós estamos caminhando junto, a ponte vai tremer porque ele está junto com a gente, né? Então, não comece alguma coisa sem que antes tenha certeza que Deus vai com você. E não é Deus vai, antigamente, falar a uma pessoa, quando saía da presença de outra, dizer assim, que Deus te acompanhe. Deus não vai te acompanhar, Deus vai te guiar. Ele é guia, ele não é acompanhante, ele não vai seguidor, né? Ele vai te guiar, precisa ser aquele que guia. Então, para tanto, a gente precisa ter uma visão que seja compatível com a vontade de Deus. Por isso, pergunte sempre para Deus qual é a melhor visão. Então, a visão é onde eu quero chegar. Eu estou visualizando, eu tenho um alvo, e ele é compatível com a vontade de Deus. Ele não vai estragar a minha fé, ele não vai mexer com os meus princípios e valores, né? Então, a gente pode e precisa entender que Deus está conosco nisso, né? Porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados são todos os que nele esperam, né? Felizes são os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor é confiar que Deus está no nosso projeto. Então, por exemplo, como cristão, tem alguns projetos humanos que não dá para você entrar, né? Como cristão, tem algumas habilidades que acontecerão na sua história que não dá para você realizar. A gente precisa entender isso, porque no mundo teremos lutas e aflições. Por quê? Porque a Bíblia fala que aqueles que tentam agradar o mundo desagrada a Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então eu vejo muitos crentes que querem empreender projetos que não são compatíveis com Deus. Deus não está nisso, irmão. Deus não vai com você, não adianta. Cuidado com isso que você está fazendo, entendeu? Essa semana, Deus então está falando conosco que, primeiro, o evangelho não é amuleto, não vai te dar sorte se você botar a Bíblia aberta em tal lugar assim, não. A sorte que a Bíblia fala aqui, ó, é Isaías capítulo 30, verso 18, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, tá? A minha visão precisa estar compatível com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Que nesta semana, tudo que você vai fazer, antes de tudo, coloque Deus na frente. Chame o Senhor para estar direcionando você. Se você ficar com dúvida, a Bíblia diz que o árbitro seja o coração. Se eu tenho dúvida, eu não avanço. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu olho para ver se dá para fazer uma ultrapassagem, eu não consigo ver lá na frente, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho dúvida. Tendo dúvida, não avance. Essa semana você vai ter momentos na sua história que você vai ter dúvida de muita coisa. Não avance. Não avance. Recue, pare, porque senão a coisa pode não avançar do jeito que Deus quer que aconteça. E aí a responsabilidade será sua e não de Deus, né? Então, que Deus esteja te abençoando, te ajudando. Nós falamos sobre o dom, nós falamos que o evangelho não é amuleto, nós falamos que nós precisamos ter paixão para avançar. A gente precisa ter paixão e a gente precisa ter uma visão apurada de onde a gente quer chegar, tá bom? Na próxima semana eu quero falar sobre missão, né? Porque temos que encarar tudo isso a partir de uma missão que Deus nos dá. Que Deus te abençoe essa semana a estar
provendo as pessoas que estão perto de você com essa figura de que você sabe o que você quer, porque você é um ungido de Deus, né? Porque você tem paixão por aquilo que você está fazendo e você sabe onde você vai chegar. Ninguém segue alguém que não sabe onde vai chegar. Ninguém segue outra pessoa que não sabe para onde vai. Tá bom? Toma cuidado com isso. Deus te abençoe. Esse foi o nosso episódio 28º do nosso Café e Paz. Que Deus esteja te abençoando. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, a entender a visão que o Senhor tem a nosso respeito, para que seja compatível com aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós nos submetemos ao teu querer e à tua vontade. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e nos ajude. Sem o Senhor nós não queremos ir. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa e sua família nessa semana.